Bem-vindos à teleconferência da PBG, em que serão discutidos os resultados do segundo trimestre de 2021. Neste momento, todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes. Caso seja necessária a ajuda de um operador durante a teleconferência, basta teclar *02. Lembramos que esta teleconferência está sendo gravada e transmitida simultaneamente pelo site de RI da PBG, ri.portobello.com.br, onde estão disponíveis também a apresentação e o release. Esclareço que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência sobre as perspectivas, projeções ou metas operacionais e financeiras relativas aos negócios da PBG são previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas. E essas expectativas dependem das circunstâncias que podem ou não ocorrer, bem como das condições dos mercados nacional e internacional, do desempenho econômico geral do país e do setor, que podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Conosco está o vice-presidente de Finanças e Relações com Investidores, Sr. Ronei Gomes, e o gerente sênior de FP&A e RI, Sr. Roger Nickhorn, que apresentarão os resultados operacionais e financeiros da companhia e do setor, e depois responderá às questões que eventualmente sejam formuladas. Agora eu passo a palavra ao Sr. Ronei, que iniciará a apresentação. Sr. Ronei, muito bom dia. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Por favor, com a palavra. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos, bem-vindos. É uma satisfação participar da nossa conferência trimestral, onde nós vamos apresentar o desempenho do segundo trimestre comparado com o mesmo período do ano passado e, onde for relevante, mostrar também a nossa evolução nos últimos 6 trimestres. Antes de começar a apresentação, como você mencionou, eu gostaria de aproveitar para mencionar que nós recentemente reforçamos a nossa equipe de relações com investidores com a contratação do Roger Nickhorn, que é o novo head da área de planejamento financeiro e relações com investidores. O Roger é um profissional que trabalha há muitos anos na área de RI e tem atuado em grandes empresas brasileiras e multinacionais, tais como Gerdau, Amil, United Health e mais recentemente na Panvel. O Roger está aqui conosco e vai me auxiliar durante a apresentação. Bom, começando a nossa apresentação, passando para o slide 4, a gente vai fazer um sumário do trimestre. Mais uma vez, o Portobello Grupo capturou as oportunidades no mercado aquecido e entregou crescimento com melhoria nos fundamentos econômico-financeiros. Pelo quarto trimestre seguido, nós atingimos uma receita líquida superior a 400 milhões de reais e entregamos um crescimento de 92% versus o segundo trimestre de 2020. Também avançamos no nosso EBITDA, atingindo 82,6 milhões de reais, um aumento de aproximadamente 2 milhões contra a nossa melhor performance, que foi o primeiro trimestre de 2021. Nosso lucro líquido atingiu 40 milhões, em linha com a performance do primeiro trimestre. E por último, e não menos importante, nós atingimos o menor nível de alavancagem financeira, menor nível histórico da companhia, com um índice de 1,6 vezes o EBITDA. Movendo para os destaques, e aqui um pouco do nosso desempenho operacional e financeiro, no slide 5 temos aquilo que aconteceu no trimestre. Geralmente a gente começa fazendo uma comparação dos nossos resultados contra as perspectivas ou guidance que nós comunicamos a vocês em maio, quando nós fizemos a nossa teleconferência do primeiro trimestre. Naquele momento, nós comunicamos e esperávamos que o mercado de construção civil continuasse aquecido no segundo trimestre. De fato, o mercado continuou muito robusto no segundo tri, tanto em volume e em valor, também em função dos aumentos de preços efetuados pela indústria. Conforme vocês podem ver do lado direito, a Cielo reportou um crescimento do varejo de materiais de construção no segundo tri de 22,4%, puxado pela retomada da construção, mudança de hábitos dos consumidores em função da pandemia. Olhando a indústria, tanto a Abramite como a Facer, nós
observamos um crescimento significativo. O crescimento do segmento de revestimentos cerâmicos que a Anfacer reportou em volume foi de 33,2%. E a Abramat, que mede o desempenho da indústria em materiais de construção em valor, apresentou um crescimento de 39,9%. Do ponto de vista interno, nós esperávamos que a receita líquida do nosso segundo TRI tivesse um crescimento muito robusto nesse TRI, em função da base fraca do segundo trimestre do ano passado. Então, em termos percentuais, a gente já esperava que fosse um crescimento muito forte, e nós conseguimos aí entregar o que projetamos que foi um crescimento acima de 400 milhões. Na verdade, entregamos 464 milhões de receita, 48 milhões acima do nossa perspectiva, e com um crescimento, uma progressão de 11,5% versus o primeiro trimestre, em função do crescente atuação do varejo e dos negócios internacionais. Nós também esperávamos que a margem bruta se mantivesse em torno de 40%, apesar da forte pressão de custos, principalmente nos energéticos. Aí continuamos trabalhando rápido para ajustar os preços, melhorar o nosso mix, e conseguimos manter aí durante o segundo TRI a margem acima dos 40%, que é o nosso objetivo estratégico. Entregamos 41% nesse trimestre, uma melhoria de quase 7 pontos contra o segundo trimestre do ano passado. Continuamos com a nossa disciplina na gestão das despesas e nos beneficiando da escala. Isso acabou gerando uma redução de quase 7 pontos nas despesas em relação à receita. E esses dois impactos combinados levaram ao nosso EBITDA de 82,6 milhões, crescimento de quase 67 milhões em relação ao segundo trimestre do ano passado, margem EBITDA de 17,8, melhoria de 11,3 pontos em relação ao segundo TRI do ano passado. Além disso, na gestão de caixa e de dívida líquida, nós continuamos tendo avanço. Esperávamos que a nossa dívida líquida tivesse aí por volta de 2,5 vezes o EBITDA, nós conseguimos aí no segundo TRI continuar melhorando o nosso ciclo de conversão de caixa. Atingimos 27 dias, reduzindo 48 dias contra o segundo TRI do ano passado, e essa melhoria do EBITDA combinada com a melhoria do caixa, a redução do ciclo de conversão do caixa, acabou fazendo com que a gente chegasse nesse indicador de 1,5 vezes o EBITDA dos últimos 12 meses. Também o nosso melhor desempenho histórico. Então, realmente esses resultados mostram a nossa forma transparente de comunicar as perspectivas, mostra que nós estamos atuando aí na direção correta e confirmando a consistência na nossa entrega, assim como das perspectivas futuras que nós comunicamos a cada trimestre. Bom, entrando um pouco no detalhe do nosso desempenho e falando um pouco do mercado, passando para o slide 6, como comentei, o mercado continuou robusto, crescendo. O índice Cielo reportou 22,4%, em linha com a performance dos últimos 2 trimestres, por volta de 20%, puxado pela retomada da construção civil e a mudança de hábitos. Então, não tem muita mudança aqui em relação ao varejo, a performance que a gente vê nesses últimos 3 trimestres. Quando a gente olha a indústria, aí sim, aqui aparece um pouco diferente. Historicamente, pelo menos nos últimos trimestres, o varejo tem se performado um pouquinho melhor do que a indústria. Não é o caso no segundo TRI, especificamente em função da base fraca do segundo trimestre do ano passado, onde a indústria parou, houveram paradas de fábricas. Então, quando a gente olha os índices da Abramat e da Anfacer, aparece aqui um crescimento maior do que o crescimento do varejo. Especificamente a Abramat com os 39,3% de crescimento, crescendo sobre uma base de queda do ano passado de 19,4%, e a própria Anfacer, que mede o volume de revestimentos cerâmicos com 33,2% de crescimento versus uma base de menos 10% no ano passado. Como eu comentei, nesse período do ano passado foi quando a indústria parou, no começo da pandemia, e por isso essa mudança de tendência com a indústria crescendo mais do que o varejo. Todos os gráficos históricos mostram o contrário,
E aí, quando a gente compara o nosso desempenho do grupo contra o mercado, que é o que a gente vê no slide 8, mostra que, mais uma vez, o grupo superou todos os indicadores de mercado, tanto de varejo como de indústria. Porto Belo cresceu 92%, enquanto o melhor indicador do mercado foi de 39,3%, que foi o da Abramat. Então, esses dados confirmam que o grupo, mais uma vez, outperforma do mercado e também os dados do nosso maior concorrente. Entrando no detalhe da nossa performance de receita líquida e lucro bruto, como eu comentei, o grupo teve o quarto trimestre seguido de receita líquida acima de 400 milhões, atingimos 464,3 milhões, é o melhor trimestre da história, mais uma vez, o que coloca a companhia numa receita anualizada por volta de 1,9 bilhões, versus os 1,3 bilhões que nós reportamos em 2020. A receita líquida cresceu 92%, como eu comentei, mas mais importante é o crescimento trimestre contra trimestre, né? O percentual em relação ao segundo trimestre de 2020, a gente já imaginava que ia ser um percentual alto, mas a evolução do segundo TRI contra o primeiro TRI de 11,5% é uma evolução bastante relevante. Nós reportamos uma margem bruta de 41%, são esses 11 pontos de evolução, 7 pontos de evolução contra o segundo TRI. A gente vem numa jornada de 6 trimestres focada em melhorar a margem bruta, buscando chegar a esses 40% de margem. Conseguimos atingir pelo segundo trimestre consecutivo uma margem acima de 40%, apesar da forte pressão de custos, né? Nós tivemos 2 aumentos seguidos de gás, de patamares acima de 30%, e conseguimos gerenciar aí com preços, melhoria de mix e muita produtividade nas nossas fábricas, mantendo as nossas margens aí por volta de 40%, que, como eu venho comentando nas últimas conferências trimestrais, esse é o patamar de rentabilidade que nós estamos trabalhando para manter e até para progredir nos próximos trimestres. No slide 10 nós falamos do nosso desempenho de acordo com os novos segmentos de reporte. Também comentei isso nas últimas conferências. Nós vamos continuar reportando a nossa performance, o nosso desempenho, abrindo o mercado interno e o mercado externo e progressivamente demonstrar a performance das unidades de negócio, principalmente em receita líquida e margem bruta. Então, observamos nesse slide que o crescimento no segundo trimestre foi muito similar entre mercado interno e mercado externo. Um cresceu 90%, outro cresceu 102%. Aqui os destaques: o desempenho da Porto Belo Shop, com um crescimento de 109,3% no trimestre, quase 3 vezes o crescimento do mercado, principalmente com a aceleração do crescimento das nossas lojas próprias, mas também com muito boa performance das nossas franquias. Também destaque para a Pointer, que cresceu 151% no segundo TRI, aumentando e consolidando a sua liderança de mercado nas regiões Norte e Nordeste. A Porto Belo América continua com uma jornada bem sucedida de construção de distribuição no mercado americano, apresentou crescimento de 40,1% no segundo TRI, mas mais importante do que esse crescimento em reais é o crescimento em dólares, que foi de 42%. Ou seja, não teve grande impacto o câmbio nesse trimestre. Nós crescemos a Porto Belo América 42% em dólares. E a Porto Belo, que é a nossa maior unidade de negócio, também cresceu muito forte em todos os canais, apresentando crescimento de 79,1%, mais do que 2 vezes o crescimento do mercado, e principalmente em função dos aumentos nos negócios internacionais. Analisando a performance da receita, os principais drivers da receita no slide 11, o que impactou o nosso desempenho, a nossa crescente atuação no varejo, a expansão dos negócios internacionais fez com que a gente tivesse crescendo o volume em 40%, os ajustes de preço para cobrir a pressão de custos e a melhoria dos margens representaram 52%. Finalmente, como eu tinha mencionado nos negócios de exportação, a gente não teve um efeito do câmbio muito forte no segundo TRI. Foi basicamente neutro o efeito do câmbio na nossa receita. Então, a receita em reais cresceu 92%. Quando analisamos já o primeiro semestre,
O volume cresceu 26%, os preços e a melhoria do mix representaram um crescimento de 40,9%, e o câmbio, sim, no primeiro semestre, principalmente pela performance do primeiro TRI, ele representou um crescimento aí em reais de 4%. Assim sendo, o nosso crescimento em moeda constante, excluindo o efeito do câmbio, foi de 92,5% no segundo TRI e de 66,7% no primeiro semestre. Avançando na margem bruta por segmento, o nosso crescimento de margem bruta foi em média de 6,9% no segundo TRI, muito forte no mercado interno. Todas as unidades de negócio apresentaram crescimento de margem bruta em termos absolutos. Destaque novamente para o avanço da Porto Belo Shop e da Pointer. Lembrando que as nossas duas unidades industriais, a Porto Belo e a Pointer, estão indo muito bem, operando a pleno há mais de um ano, e entregando margem bruta em linha com a média do grupo, em função do excelente trabalho de melhoria de mix, aumento de preços e gestão dos custos. A Porto Belo Shop também vai muito bem e entrega uma margem bruta acima da média do grupo, em função do mix de maior valor agregado e dos serviços nas nossas lojas. E a Porto Belo América, que ainda tem margens um pouco abaixo da média do grupo, vem melhorando seus fundamentos a cada trimestre consistentemente e mantendo o principal objetivo, que é construir a demanda antes da instalação da fábrica nos Estados Unidos. Então, o investimento que nós estamos fazendo na construção da demanda, o principal objetivo aqui não é margem vem melhorando, mas a gente quer realmente primeiro construir a demanda para ter essa demanda no momento que a gente comece a operar com a fábrica em 2023. Falando dos drivers de margem bruta, no slide 13, no segundo trimestre o nosso crescimento foi muito em função daquilo que a gente chama de pricing net of cost, que é o preço líquido. Significa que nós aumentamos o preço e melhoramos o mix mais do que a nossa pressão de custo, por volta de 7 pontos no segundo TRI, e que o efeito do câmbio nas exportações foi neutro, como já falado. As nossas iniciativas de produtividade e eficiência industrial acabaram gerando um efeito muito positivo nos custos, reduzindo assim o impacto dos energéticos e dos materiais importados, que foram bem fortes, tanto no segundo TRI como no primeiro semestre. Quando analisamos as margens do primeiro semestre, a gente percebe o quanto o aumento de custos impactou os nossos resultados, quase 2 pontos de impacto nas nossas margens, o que nos levou aí a ajustar os preços e continuar melhorando o mix para manter os percentuais de margem por volta de 40% em moeda constante. Avançando no slide 14, com as despesas operacionais, mais uma vez um bom desempenho no trimestre em função da nossa disciplina nas escolhas e rigor aí nas escolhas de investimento. Continuamos tendo uma diluição das nossas despesas como percentual da receita líquida, tanto nas despesas de vendas como na de G&A, aí uma diluição de quase 7 pontos, mas sem dúvida o melhor desempenho foi na despesa de vendas, em função das nossas eficiências operacionais e ganhos de escala, na parte de gestão comercial. No slide 15, um pouco do detalhe do EBITDA. Aqui também é possível mencionar que a gente melhorou o EBITDA em função do avanço da margem bruta e diluição das despesas operacionais. Essa margem EBITDA melhorou 11,3 pontos em relação ao segundo TRI, atingiu 82,6 milhões, 67 milhões acima do segundo TRI, aproximadamente 2 milhões acima do primeiro TRI, que foi a nossa melhor performance, né? E esse desempenho de 82,6, se nós pensarmos numa base anualizada, coloca a companhia hoje por volta de 330 milhões de geração de EBITDA, com essa média de 82 por trimestre, é o segundo trimestre que a gente faz EBITDA acima de 80 milhões. Importante mencionar também que no segundo TRI, nós atingimos a importante marca histórica de entrega de 300 milhões de EBITDA nos últimos 12 meses, o que ajudou a redução da nossa alavancagem para 1,6. Avançando no lucro líquido, o lucro líquido cresceu forte, 358%, 31 milhões e meio em relação ao segundo TRI do ano passado. Aqui tem tudo a ver com a nossa maior EBITDA. A gente está trabalhando com um nível menor de dívida, então tem um efeito das reduções das despesas financeiras e com uma alíquota efetiva de imposto de renda também um pouco melhor em função das iniciativas de planejamento tributário do grupo. Então esse lucro líquido de 40 milhões pelo segundo trimestre seguido gera um resultado de 80,6 no primeiro semestre,
e gera uma maior capacidade de pagamento de dividendos. A gente já vai comunicar daqui a pouco um pouco do nosso anúncio de pagamento de dividendos de setembro relativo a esse lucro líquido gerado no primeiro semestre. No slide 17, falamos de um outro indicador muito importante na transformação da companhia. Nós temos colocado muito foco nessa metodologia de ciclo de conversão de caixa, acompanhamento, disciplina na gestão do caixa. Reduzimos 75 dias o nosso ciclo de conversão de 75 dias para 27 dias no segundo TRI, uma redução de 48 dias. Aqui é importante mencionar que a redução em dias fez com que a gente continuasse com o capital de giro estável no período. Apesar de ter crescido 92% a receita, nós mantivemos o capital de investimento de capital de giro flat, estável. E isso só foi possível porque nós melhoramos esses 48 dias no ciclo de conversão, através da melhor gestão do contas a receber, uma redução da inadimplência, estamos nos menores níveis históricos de inadimplência, e também da otimização dos estoques com a indústria trabalhando a pleno. Avançando no fluxo de caixa, slide 18, o caixa, como a gente esperava, reduziu em relação à posição que a gente tinha no quarto trimestre. Nós terminamos com uma posição muito forte no quarto trimestre e vemos fazendo melhorias operacionais com o ciclo de conversão, então caixa operacional positivo, fizemos investimentos de CAPEX, todas as amortizações fortes da dívida, a distribuição dos dividendos e o plano de recompra de ações. Basicamente, a caixa operacional cobriu os investimentos de CAPEX e parte do serviço da dívida, e nós diminuímos um pouco o caixa em função da distribuição dos dividendos relativo aos lucros gerados em 2020 e também ao programa de recompra de ações, ao primeiro programa de recompra de ações que nós executamos no primeiro trimestre desse ano. Avançando para o slide 19 dos investimentos, os investimentos do grupo totalizaram 55,7 milhões no primeiro semestre. A gente continua focado no aumento da capacidade das nossas duas plantas, em Tijucas e Marechal Deodoro, na remodelagem das nossas lojas de expansão, das nossas lojas próprias e também na transformação digital do varejo. A gente começa agora a ter também os investimentos de preparação da planta lá nos Estados Unidos, terraplanagem, são investimentos que a gente vai começar a ter no segundo semestre, mas até agora os nossos investimentos foram focados aí nas duas plantas. Falando um pouco de dívida líquida, como eu comentei, o foco no ciclo de conversão de caixa e manter o capital de giro estável, acabaram liberando recursos para que a gente mantivesse a nossa dívida líquida também praticamente estável aí nos últimos trimestres, no patamar de 470 milhões, que combinado com o EBITDA de 12 meses de 300 milhões, acabaram gerando essa alavancagem de 1,6, o nosso menor nível histórico. A nossa dívida continua sendo primordialmente de moeda local, hoje está com um custo médio de 6,1% ao ano, o nosso duration, o prazo da dívida é de 3,6 anos, e nós temos aí uma concentração de 35% da nossa dívida nos próximos 12 meses no curto prazo. A gente já mencionou isso, mas em fevereiro desse ano nós recebemos o nosso primeiro rating inicial da Fitch, que saiu como BBB. A agência Fitch fez a nossa revisão do nosso rating e a gente continua focado em trabalhar para melhorar o perfil da dívida, e trabalhar para alongar e diminuir o fluxo das amortizações no curto prazo. A gente soltou um comunicado ao mercado agora no dia 13 de agosto falando um pouco da emissão de NCS de 130 milhões, com um prazo de 5 anos e de 6 anos, aí com um custo de CDI mais 2,85 e com 2 anos de carência, que com certeza vai nos ajudar aí no processo de aumento do duration e redução das amortizações no curto prazo. Esse avanço nos resultados operacionais, a melhoria na gestão da dívida, redução da alavancagem, a gente acredita que são triggers importantes para que a gente tenha a nossa revisão anual de rating com a agência Fitch. Falando um pouco de mercado de capitais, a companhia continuou tendo uma performance muito boa no segundo TRI, valorizando aí, crescendo em relação ao índice Bovespa.
Mas mais importante, com o aumento do interesse dos investidores, aumento no volume médio significativo no segundo TRI, nós acabamos de anunciar, em função dos resultados do primeiro semestre, dentro da nossa política de distribuição de semestral de dividendos, nós anunciamos a distribuição de 25% do lucro líquido após as reservas. Isso dá mais ou menos 19,2 milhões, ou por volta de 13 centavos por ação, que nós vamos distribuir e pagar no dia 15 de setembro. Não é novidade, a companhia executou um primeiro programa de recompra no primeiro trimestre, está com um segundo programa de recompra aprovado de 6,7 milhões de ações, e vem executando, nós temos um ano para executar esse programa, e a gente vem executando de acordo com a disponibilidade de caixa e gerenciando as prioridades operacionais e financeiras. É importante destacar que hoje o nosso free float é por volta de 44%, depois que nós cancelamos as ações que estavam em tesouraria, o free float voltou para 44,4%, e hoje nós estamos aí com essa distribuição entre pessoas físicas com mais ou menos 20% e pessoas jurídicas em fundos 24%, e o grupo controlador que tem 55%. Um último ponto, a gente mencionou também, aderiu recentemente ao Pacto Global da ONU como parte da nossa estratégia ESG. Avançando aqui no slide 22, a gente sempre fala um pouco das perspectivas, e as perspectivas aqui é que o mercado continue bastante favorável, o mercado no curto prazo deve continuar aquecido, a gente está esperando, a gente acabou de fechar julho novamente batendo o nosso faturamento histórico, a nossa melhor performance no ano. A gente está esperando uma receita líquida no terceiro TRI com crescimento de double digit, de duplo dígito em relação ao terceiro TRI do ano passado, em termos absolutos similares é o que a gente viu aqui no segundo TRI. Estamos perseguindo aí sair do range de 400 milhões e chegar mais próximo do range de 500 milhões. Então, essa é um pouco da nossa expectativa. Estamos trabalhando para manter a margem em volta dos 40%, que foi o que a gente conseguiu nos últimos 2 trimestres. Apesar de toda a pressão de custos, nós estamos enfrentando agora, em julho, um aumento de custos, um segundo aumento de custo de gás de 37%, que nos impactou significativamente. Então, corrigimos os nossos preços, estamos trabalhando para melhorar o nosso mix, mas tem sido uma jornada aí manter essas margens por volta de 40%, e isso também conecta com as nossas escolhas, a nossa disciplina nas escolhas das despesas, para que a gente consiga continuar entregando um EBITDA com um algoritmo aí que funcione de 40% de margem, com essa margem EBITDA similar ao que a gente entregou nos últimos 2 trimestres. O CAPEX, nós, como eu comentei, vamos continuar investindo, foco aí na ampliação de capacidade, na expansão das nossas lojas. A gente deve começar a ter alguns investimentos de preparação do projeto arquitetônico lá nos Estados Unidos e terraplanagem também do nosso terreno onde vai ser a fábrica. Do ponto de vista de gerenciamento de dívida, a expectativa é que a gente continue com alavancagem abaixo de 2,5 vezes, que é o que é aprovado com o nosso conselho. Apesar de a gente estar com uma vez em 1,6, a expectativa é a gente continue aí com esse patamar abaixo de 2,5, com foco ainda no capital de giro e na otimização do ciclo de conversão de caixa, nas ações que a gente vem fazendo e tem dado bons resultados. Dando uma atualização, para terminar, uma atualização sobre os nossos projetos de estratégia. Eu falei muito aqui sobre Porto Belo América. No dia 13 de julho, a gente anunciou, fez um comunicado ao mercado sobre a contratação da Avison Young para nos ajudar aí na obtenção do financiamento para a construção da nossa fábrica nos Estados Unidos, uma obtenção de um financiamento por volta de 80 milhões de dólares, que vai ser via um contrato de build to suit, um contrato de lease. Nós esperamos ter essa fábrica pronta para começar a operar em 2023. E imaginamos que vamos ter aí a finalização do contrato de financiamento até o final desse ano, para começar a construir a planta em 22 e ter a operação em 23.
A fábrica vai ter duas fases, né? Uma fase, um primeiro forno que opera em 23, depois um segundo forno em 24. Vai ser a sede da Portobello America nos Estados Unidos. A Portobello America hoje tem um escritório na Flórida e 2 CDs. Um CD já é no próprio local onde vai ser a fábrica, no Tennessee. Nós estamos construindo um terceiro CD. Vamos mudar, uma vez que a fábrica estiver pronta, a nossa sede para o Tennessee. E devemos gerar mais ou menos 220 empregos diretos. A Portobello America deve ter uma receita acima de 100 milhões quando estiver com os 2 fornos operando. Os 2 fornos devem gerar uma capacidade de 7,1 milhões de metros quadrados por grupo, e representar um aumento de capacidade aí por volta de 20%. Esse sempre foi o nosso plano de expansão de capacidade. Aqui a gente está dando um pouco mais de cola sobre como vai ser o plano, como vai ser o projeto. Aqui tem uma foto do projeto, do terreno, onde a gente vai estar alocado. É um investimento da magnitude de 160 milhões de dólares. 80 milhões é a construção, que vai ser com um contrato de lease de build-to-suit de 20 anos. E a outra metade vai ser feita com recursos da companhia, principalmente a parte de maquinário, onde a gente tem linhas de financiamento aprovadas com os italianos por prazo de 5 anos. Então, os outros 80 milhões são praticamente com os equipamentos, com linhas de financiamento de 5 anos. Então, esse é um pouco de atualização sobre o projeto Portobello America. E esses eram as principais, indo para agora, as principais mensagens que a gente gostaria de cobrir durante essa apresentação. Passamos agora para a sessão de perguntas e respostas. Muito bem. Senhores convidados, faremos então uma sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, basta digitar *9 no seu telefone. Você também poderá encaminhar a sua pergunta via webcast. Aguardamos então as perguntas. Muito bem. A primeira pergunta será do Carlos Herrera, da Condor Insider. Carlos, bom dia. Alô? Está me ouvindo? Pois não. Sim? Oi, perfeito. Aqui é o Guilherme, eu trabalho com o Carlos. Da nossa parte, a gente queria saber, primeiro, parabéns pelos resultados. Uma parte das perguntas já foi respondida, né, durante a apresentação, e a gente gostaria de saber se para manter, né, essa faixa ali próxima de 2,5 vezes EBITDA, vocês imaginam que após a construção da fábrica vocês possam aumentar o montante de dividendos para tentar manter o mais perto possível desse 2,5, e se vocês acreditam que posteriormente abre mais espaço para um crescimento inorgânico com aquisições. Obrigado. Vamos lá. Bom, obrigado, Guilherme, pela pergunta. Obrigado ao Carlos, que é a equipe da Condor, que sempre participa dos nossos calls. Sobre a tua pergunta especificamente, a nossa estratégia não é aumentar a nossa alavancagem acima de 2,5 vezes. Na verdade, nós temos hoje contratos dos nossos empréstimos com os bancos com covenants de 3. Tá? Estamos negociando nas nossas novas captações com covenants de 3,5, até para ter um pouco mais de flexibilidade nos nossos contratos de financiamento, mas a nossa estratégia de estrutura de capital aprovada com o Conselho é de 2,5 vezes. Tá? Então, isso não deve mudar, independente dos investimentos de capital. Nós estamos fazendo investimentos de CAPEX na Portobello America com financiamento de longo prazo. Parte é o BTS com 20 anos e parte vai ser equipamentos com financiamentos de 5 anos. Tá? Então, os investimentos, tanto de capacidade como os investimentos de loja, de transformação digital, não representam aí um aumento na nossa, não significam que nós vamos aumentar a nossa alavancagem.
Tá? Tampouco representa que a gente vai mudar a nossa estratégia de dividendos. Nossa estratégia de dividendos continua sendo distribuir de acordo com o nosso direcional dos nossos acionistas controladores, continua sendo distribuir 50% do lucro líquido gerado no ano, em 2 momentos, pagamento semestral, né? Como a gente está fazendo, a gente distribuiu em maio o primeiro semestre, agora o segundo semestre do ano passado pagamos agora, né, em maio, e vamos fazer a distribuição do primeiro semestre de 21 agora em setembro. Tá? Então, não tem mudança na perspectiva de distribuição de dividendos. Claro que sempre, em primeiro lugar, é o cumprimento das nossas obrigações e amortizações com bancos, e tendo cumprido isso, e tendo cumprido todos os nossos deveres de empréstimos, a gente vai para a possibilidade de distribuição de dividendos. Mas não tem perspectiva de mudar essa política, nem de aumentar, nem de diminuir. Em relação à M&A, a tua pergunta, nós sempre estamos analisando alternativas de M&A. Nós estamos tocando vários projetos orgânicos no Brasil, com o varejo e também com o nosso lado industrial, e projetos também de expansão fora. Mas, a parte de M&A, nós estamos sempre olhando alternativas. Então, não é impossível que a gente faça alguma coisa de M&A, está no radar, mas o grande ponto, e como sempre esteve no radar, mas o grande ponto hoje é o foco nas expansões orgânicas, principalmente no varejo e na expansão internacional, alinhado com a nossa estratégia, os nossos pilares estratégicos e diferenciais competitivos versus os outros players no mercado que são mais focados na indústria. Perfeito. Muito obrigado. Muito bem. Senhores convidados, caso tenham alguma pergunta, lembrando a todos, né, é *9 no seu telefone. Ou você pode mandar sua pergunta via webcast, ok? Aguardamos. Muito bem. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Dessa forma, retornamos a palavra ao Sr. Roney para as considerações finais. Sr. Roney, por favor. Muito bem. Encerramos neste momento. Só um minutinho, Marcelo, desculpa. O áudio estava fechado. O áudio estava fechado. Okay. Então, pessoal, obrigado pela participação de todos. Agradecemos aí pela participação. Tentamos aqui mostrar um pouco da nossa performance durante o trimestre, o nosso resultado, a nossa entrega consistente. Estamos muito otimistas aí em relação ao mercado, mas com cautela nessa gestão da nossa operação econômico-financeira. Como falamos, as perspectivas são positivas e a gente continua progredindo a cada trimestre e isso tem sido uma constância nos últimos 6. Nossa equipe de RI, como eu comentei, está reforçada e nós estamos aqui à disposição para esclarecer qualquer dúvidas que não temos tido a possibilidade de cobrir nessa conferência. Tá? E nos voltamos a falar em novembro, quando a gente divulgar os resultados do terceiro tri. Muito obrigado a todos. Bom dia. Muito bem. Assim, a audioconferência da PBG está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um excelente dia. The leader has left the conference.